todos, professor Celso, mais uma vez com vocês, bem-vindos aí para mais um quarto de sabedoria, dessa vez na sala da minha casa, né? Estamos aqui arrumando tudo para ver se fica bonitinho para os velhinhos morarem, faz parte do processo, a gente envelhece, então vamos lá. Agradeço mais uma vez aí a sua presença, caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer inscrição no canal, vou ficar muito feliz e honrado com isso, né? Chegamos aí a 1.000, pela minha conta, 1.139 inscritos, um marco muito bom, muito feliz, né? Claro que eu não tenho pretensões aí de chegar a 1 milhão, nem tem como, né? Até porque meus vídeos não tem edição, meus vídeos não tem barulheira, meus vídeos não tem gritaria, mas tem conhecimento, tem informação, né? Então, para quem gosta, né, um público restrito aí, que aprecia um pouco de conhecimento, vai gostar aí do que eu vou estar conversando com vocês, do que eu estarei conversando com vocês. Então a gente vai trocar umas ideias por aí, tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, né, uma parte histórica dela, e depois dar uma opinião, justamente por conta daquilo que eu, né, na condição de participante da internet, né, de ver o que acontece na internet, principalmente na plataforma aí, né, que a gente utiliza bastante para os vídeos, que é o YouTube, como que protestantes, como que católicos reagem, né? Mas vamos falar principalmente na questão dos protestantes, né? Porque existe aí uma infinidade de igrejas, né, dos mais variados nomes, das mais variadas doutrinas, então é bom a gente tentar ter uma visão crítica a respeito disso, né? Por que isso está acontecendo, tá? Já faz mais de 500 anos, né, que aconteceu a Reforma Protestante. Ela se iniciou historicamente em 1517 com um padre agostiniano chamado Martinho Lutero, tá? Tivemos momentos anteriores, né, por exemplo, se não me falha a memória, no século XIV, com um padre da Inglaterra, um cara chamado John Wycliffe, que ele já pensava, obviamente, numa igreja um pouco mais aberta para os fiéis, uma igreja inglesa, né, uma Bíblia traduzida. Então ele foi perseguido pela Igreja Católica por isso, haja vista, né, dogmas da igreja não permitiam que houvesse uma abertura maior, digamos assim, de como a igreja funcionaria para os fiéis, né? A função do fiel seria apenas a de rezar e esperar que Deus o receba no céu quando ele viesse a falecer. Pois bem, então, Martinho Lutero, ele, de forma muito rápida, tá? Esse vai ser um diálogo bem tranquilo com vocês, com um bate-papo rápido. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, até para que vocês não fiquem cansados de ouvir a minha voz, até para facilitar aí o entendimento de tudo. E claro que se você quiser deixar qualquer comentário aí, fica à vontade. Lembre-se, né, sempre com educação, porque é com educação que a democracia funciona. Então, Martinho Lutero, ele vai até Roma, ele percebe que a cidade está realmente, sim, segundo ele, né, segundo os relatos, né, um esgoto a céu aberto, né, havia todo tipo de obscenidade que a gente pode imaginar, né, quando os seres humanos estão juntos. E Martinho Lutero começou a perceber que Roma nada mais era do que a ostentação do poder do Papa e nada mais além disso. Isso na visão de Martinho Lutero. E ele também questionava algumas coisas, como por exemplo a cobrança da indulgência, tá? Na Igreja Católica, a indulgência é um perdão que é dado de tempos em tempos para os fiéis católicos a partir de alguma atitude desse fiel católico, né? De uma ação que ele possa produzir que garanta o bem de alguém. Só que naquela época a igreja cobrava, né? Nós estamos falando aí do papado de Leão X, e ele precisava construir uma nova igreja, que é justamente hoje a Basílica de São Pedro, que levou 30 anos para ser construída. Então ele precisava de grana para poder construir a igreja, tá? Óbvio que mesmo sendo uma instituição extremamente rica e poderosa naquela época, sempre vai alegar que não tem grana e vai se utilizar dos fiéis para isso. Então Martinho Lutero reclamava dessa cobrança e ele também reclamava da simonia, né, que era a venda de bênçãos, tá? Então, para que uma pessoa fosse abençoada, essa pessoa que pediria a bênção ao padre deveria ali fazer um tipo de pagamento, coisa que vale, tá? A ideia também da pessoa idolatrar relíquias nesse sentido, tá? Inclusive haverá aí uma confusão tremenda em cima dessa questão. E aquela ideia do Papa ser infalível. Então, na cabeça dele, um ser humano não tem como ser infalível porque ele é apenas um ser humano. Isso ele falando do Papa enquanto pessoa. Pois bem, num dado momento ele vai escrever algumas proposições, né, que serão conhecidas como as 95 teses, onde ele questiona tudo isso.
Só que, na verdade, Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele queria apenas que a Igreja Católica voltasse a ser a Igreja de Cristo, aquela que Cristo fundou, segundo os dogmas da própria Igreja Católica. Martinho Lutero será perseguido por isso, tá? Ele vai receber a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, se não me falha a memória, que era tio de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, justamente para que Martinho não fosse preso e julgado por heresia e provavelmente condenado à morte. Ele consegue, então, resolver toda essa celeuma e 10 anos depois, em 1527, nobres germânicos, príncipes germânicos, eles vão criar o credo de profissão de fé protestante. Então, nesse caso, o protestante é porque eles protestam contra a Igreja Católica, tá bom? E nesse credo de profissão de fé protestante, eles anunciam a separação com relação à Igreja Católica. Vai haver um tumulto ali, vai haver algumas batalhas, vai quase uma guerra, propriamente dito. E aí, em 1555, vai ser criada a Dieta de Augsburgo, onde vai ser definido o seguinte: locais onde o príncipe seja católico, a população seria católica. Locais onde o príncipe fosse protestante, a população seria protestante. Então percebam que a religião ela também é utilizada nesse termo aí como uma forma de controle. Isso eu já havia explicado para muitos dos meus alunos, já conversei com vocês em alguns momentos, tá? Muitas instituições elas são utilizadas como forma de controle, beleza? A religião é uma forma de controle, a educação ou a falta da educação é uma forma de controle, a fome é uma forma de controle, tá? E quem define tudo isso, quem define o que será usado para controlar nós, meros mortais, são essas instituições que nós conhecemos como Estado e Igreja. E hoje, nos tempos modernos, nós temos também a burguesia nesse processo. Mas isso aí é uma outra história, tá bom? Tá? Então, nesse caso, Martinho Lutero, 1517, 1527, a gente vai ter depois, em 1534, se não me falha a memória, um outro cara, nesse caso na Suíça, um cara chamado João Calvino. Nesse caso, para ele, a ideia doutrinária cristã, no caso do entendimento do que Deus queria para as pessoas, fosse algo relacionado à predestinação. Então, segundo Calvino, as pessoas já estariam predestinadas. Então, já nasceu com o seu destino feito, formado. Tá? Seria esse destino o céu ou o inferno, se a gente pode entender assim, tá? Mas Calvino ele vai também numa outra ideia que tem a ver com a predestinação, nesse caso a prosperidade, diferente do que temos hoje, tá? No caso da teologia da prosperidade que surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos e veio para o Brasil, tá? Nesse caso, Calvino falava assim: para que Deus pudesse prestar atenção em você, você deveria trabalhar, gerar renda e ajudar o seu irmão a fazer isso, tá? É óbvio que a burguesia, que já estava crescendo naquela época, se interessou nessa ideia de que o trabalho garantiria essa prosperidade, essa predestinação à prosperidade garantida por Deus. Daí, então, nós temos o desenvolvimento do capitalismo cada vez maior, principalmente junto aos calvinistas, tá? Tanto é que um filósofo alemão chamado Max Weber, ele vai escrever um livro interessante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro que, de certa forma, nos faz entender que a ideia do ganho, a ideia do lucro, como uma ideia de predestinação à prosperidade, ela vem justamente de critérios religiosos, tá? O que mais que a gente pode entender disso? Então, Calvino ele vai fazer ele vai formar um pensamento religioso onde a religião é o Estado, tá? Haveria o presbítero, que seria aquele cara que tomaria conta da região, e ele seria o líder religioso e o líder secular, tá? Ele seria a espécie de governante da região. Então, ele daria todas as regras, criaria as leis, todas elas baseadas na Bíblia Sagrada, querendo ou não, era de questão religiosa. Então, assim, a gente não tem um Estado, a gente não tem uma teocracia, tá? Não é isso, não é Deus que manda, mas seria uma ideia de um Estado quase teocrático, porém com lideranças seculares, tá? É mais ou menos isso, é um pouco meio confuso, mas querendo ou não funcionou bastante, principalmente quando calvinistas, principalmente presbiterianos e puritanos, eles vão para as 13 colônias lá dos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra, na região norte de onde hoje são os Estados Unidos, e daí eles passam a tomar conta ali da região, e graças a eles também nós temos a ideia do que seria a independência dos Estados Unidos mais para frente no século XVIII, tá?
Um outro caso interessante com relação à religião, que faz parte dos livros de história, né, que eu, na condição de professor, passo para os alunos, e muitos aí têm, é o anglicanismo, tá? A religião dos ingleses. Ela vai surgir em 1534, durante o reinado de Henrique VIII, da dinastia Tudor, e foi uma coisa interessante, porque nesse caso o anglicanismo ele não surge como uma ideia de mudança religiosa, mas sim como uma mudança política, tá? Lembra que eu falei para vocês? Também são formas de controle, tá? Henrique VIII casou-se com Catarina de Aragão, vai ter uma filha, ele não queria continuar casado, porque na cabeça dele uma menina estragaria, ou seja, ele botou a culpa na esposa por ter nascido uma menina, e ele resolve pedir ao Papa Clemente VII a anulação do casamento, né? O Papa, muito sábio, proibiu, né? Muito sábio segundo preceitos católicos, né? Haja vista, na Igreja Católica não existe divórcio, tá? Uma vez casado na Igreja Católica, casado para sempre, tá bom? Então existe uma regra, né? Casais que se casaram na Igreja Católica que se separam, eles não podem mais comungar e têm que viver em celibato. Isso é uma regra que eu acho que poucas pessoas cumprem, né? Mas tudo bem, não vamos falar disso agora. Vai solicitar ao parlamento inglês uma lei que garanta ao rei o poder sobre as terras da Igreja Católica na Inglaterra. Mas assim, mas não era mais fácil, então, nesse caso, o próprio rei criar uma lei? Na Inglaterra nem tanto, porque na Inglaterra era um sistema parlamentarista, uma monarquia constitucional. E o parlamento foi muito útil para quê? Para garantir a legitimidade dessa lei. Não era simplesmente uma decisão arbitrária do rei, né? Com a garantia do parlamento, a população obviamente entenderia isso como importante. Henrique VIII então toma as terras da igreja, distribui aos nobres e ele funda a própria igreja, a igreja anglicana, a igreja dos ingleses. Então ele casa-se novamente, dessa vez, se não me falha a memória, com Ana Bolena, e tem uma outra menina, tá? Então não deu muito certo. De repente o problema com muitas aspas, estava nele, né? Porque ele falou que era um problema. Eu me lembro tempos atrás de um político que falou coisas desse tipo aí, numa frase extremamente sem sentido, mas não vem isso ao caso agora. Pois bem, o anglicanismo ele ficou restrito à Inglaterra durante um bom tempo, depois ele vai para onde hoje são os Estados Unidos, haja vista, né? Eram colonos ingleses, então a religião dos ingleses foi para lá também. Nós temos no Brasil igreja anglicana, tá? Mas são poucos os adeptos dessa religião aqui no Brasil. Como principalmente também luteranos, né? Os luteranos propriamente dito, né? Não que Martinho Lutero fundou, lembra? Ele não funda nenhuma igreja, mas as pessoas que vão após Martinho Lutero pegar os ensinamentos de Lutero com relação à salvação apenas pela fé, da interpretação livre da Bíblia, do sacerdócio universal. Então, quando ele começa a falar coisas desse tipo, é natural que tudo isso vai acabar se separando da igreja, e isso vai se espalhar em todos os territórios onde, obviamente, os protestantes vão pisar e estão levando a palavra deles também. E daí, então, vem a parte, né, falando dessa parte histórica, vem a parte da crítica histórica, né, do que a gente pode entender do que é hoje a igreja. Vamos falar do Brasil, que é mais fácil, tá? Boa parte daquilo que nós temos hoje como igreja protestante no Brasil veio dos Estados Unidos, tá? A maioria veio dos Estados Unidos. Isso a gente pode falar, inclusive, das igrejas que a gente chama de pentecostal ou neopentecostal, tá? Que são divisões dentro da igreja protestante. Hoje em dia é muito complicado a gente entender que algumas pessoas, digamos assim, o cidadão médio, mais humilde, que cuida da vida dele, ele vai entender coisas relacionadas a isso no que diz respeito às ideias, seja de Calvino ou seja de Lutero. Nesse caso, nós temos as igrejas que nós chamamos de reformadas, né, como a presbiteriana, como, por exemplo, a igreja batista, só que aquela mais antiga, né, não a batista renovada. Então essas nós chamamos de igrejas reformadas, igrejas tradicionais, porque elas não são adeptas nem do pentecostalismo, nem do neopentecostalismo, tá? Na cabeça deles, o estudo bíblico ele é muito mais voltado ao entendimento daquilo que é a vida enquanto cristão, tá? Já no caso das igrejas pentecostais e neopentecostais, e isso é visível para muitas pessoas, tá? Não é só o professor que está dizendo isso, mas é perceptível que na cabeça deles existe aquela ideia de se separar certos termos e certos assuntos relacionados à Bíblia
e fazer as mais variadas teorias em cima deles, justamente para que essas igrejas acabem se formando. Então nós temos inúmeros exemplos com relação a isso, né? No caso que pessoal que tem nos Estados Unidos, né, os Amish, né, os Quakers, bem mais para frente depois os metodistas, bem mais para frente naquele boom, né, de igrejas protestantes que surgiram no século XIX nos Estados Unidos, graças ao Destino Manifesto, né, aquela ideia de que Deus havia dado para eles aquela terra, então eles poderiam se espalhar livremente ali, podendo eliminar os indígenas sem nenhum problema e manter a escravidão sem nenhum problema. Tá? Isso também foi uma causa protestante também. Tá? Os protestantes também praticaram escravidão naquele período lá. Tá? Então nós teremos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que é uma coisa totalmente à parte daquilo que é o cristianismo protestante. Nós teremos as Testemunhas de Jeová, nós teremos os Adventistas do Sétimo Dia, que tudo isso aí, né, claro, não surgiu necessariamente os Adventistas de uma vez. Foi todo um conjunto de dogmas religiosos que foram surgindo, e aí nós temos aquela ideia das igrejas protestantes, e elas então começam a encontrar um terreno fértil aqui no Brasil, principalmente por uma parte daquilo que a gente pode chamar de ignorância com relação àquilo que é o estudo da Bíblia, né? Aquilo que seria a teologia, né? O estudo de Deus através das Escrituras Sagradas, tá? Então, o que se percebe hoje, né, passados aí 500 quase 520 anos, quase 510 anos da Reforma Protestante, é que a gente passa a entender o seguinte: existem hoje igrejas que não fazem ideia de onde elas surgiram, que simplesmente teve um cidadão, uma cidadã, que sabendo falar, sendo boa em retórica, consegue encontrar partes da Bíblia que agradam a ela, e a partir daí essa pessoa funda a sua igreja. Então nós temos inúmeras denominações assim, que infelizmente levam ao engano outras pessoas, e ao engano não necessariamente do estudo bíblico, tá? Mas ao engano com relação àquilo que eles acham que deveriam ser o estudo bíblico, principalmente quando nós falamos da teologia da prosperidade, tá? Que é aquela teologia onde Deus ele se torna o seu garçom, Deus ele se torna o seu corretor da bolsa de valores, onde você tem que fazer sacrifícios financeiros para Deus dentro de uma igreja, e esse dinheiro vai, obviamente, para a mão do líder religioso. Não estou aqui dizendo se está certo ou se está errado, não estou aqui para julgar. Porém, né, era justamente isso que o início do protestantismo reclamava da Igreja Católica, só que agora o efeito é o mesmo. E o que é pior, a ideia de espiritualizar tudo aquilo que existe sem sequer ter a verdadeira noção de que vivemos num mundo material e que nós somos regidos por leis que não foram criadas por nenhum tipo de Deus ou deuses, tá? Que são leis criadas pelos homens. Então, nós temos problemas relacionados, no caso ali, a transfusão de sangue, né, como nós vimos ali no caso das Testemunhas de Jeová. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos problemas com relação à poligamia, isso no caso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, lá nos seus primórdios, tá? No início da igreja, em 1898, tudo isso acaba, né? No caso, a questão da poligamia, vai haver uma separação na igreja. Nós temos também a ideia do tratamento às igrejas protestantes, às igrejas cristãs como um todo, mas estamos falando das protestantes agora. No tratamento às pessoas de pele preta, tá? Então, nos Estados Unidos, que viveu a escravidão e após o fim dela viveu lei de segregação racial, haviam restrições com relação à presença de pessoas pretas dentro da igreja de gente branca, tá? Inclusive, nós temos alguns relatos de uma igreja dessas, em que um dos seus fundadores disse que a pessoa de pele preta seria o resultado do cruzamento entre homens e animais. Nós temos também a ideia de que as pessoas de pele preta, isso numa outra igreja, a pessoa de pele preta seria o castigo dado por Deus, porque na hora de Jesus lutar contra Lúcifer, esse pessoal não ficou do lado de ninguém, então o castigo foi ter a pele preta. E dos mais variados possíveis. Então percebe-se assim que a ideia de amor ao próximo dada por Jesus também não foi seguido à risca por essas pessoas pertencentes às igrejas protestantes, tá? E, claro, eu não estou aqui citando a Igreja Católica, a Igreja Católica será um outro assunto para um outro bate-papo nosso. Estou falando, por exemplo, por enquanto estou falando das igrejas protestantes, tá? Tanto é que lá nos Estados Unidos começaram a surgir igrejas que era frequentado por pessoas negras. Então,
As igrejas, nesse caso, foram surgindo a partir daí, e é daí, de uma igreja com pessoas negras, que vai surgir o movimento pentecostal no início do século XX. E esse movimento pentecostal, ele vem para o Brasil, encontra também um terreno tão fértil quanto os reformistas encontraram, tá? Porque vai justamente levar o povo, principalmente aqui no Brasil, que tem uma população, desde a invasão dos portugueses, tem uma população que sempre foi muito mística com relação a isso, né? Porque o próprio catolicismo português ele já é um pouco místico. E ao se misturar com as religiões dos aldeamentos indígenas e também as religiões de matriz africana, gerou-se aquilo que nós temos hoje, que seria o catolicismo brasileiro, tá? A gente pode entender assim. Seria uma forma brasileira de ser católico. Claro que existem católicos tradicionais, mas isso aí, como eu falei para vocês, é um outro papo, tá bom? Então, o que a gente pode entender hoje é o seguinte: a ideia de líderes religiosos, sejam pseudo-profetas, pseudo-pastores, e eu falo pseudo justamente porque o ensinamento daquilo que se acreditava lá no início da Reforma Protestante, de ser o ensinamento da Palavra de Deus, tudo isso simplesmente desapareceu. Nessa época, quando nós temos, por exemplo, o surgimento de pastores com 15, 16 anos, nós temos movimentos dentro de igrejas em que a pessoa praticamente entrega todos os seus bens para a igreja esperando um lucro maior, então nós percebemos que a crítica feita é justamente essa. E pessoas que talvez não tenham estudado o suficiente, elas acabam simplesmente aceitando qualquer coisa que esse pastor, que esse líder, que também não estudou o suficiente, acaba falando para ela, e nós percebemos isso em inúmeras lives, inúmeros vídeos que nós assistimos ou participamos no próprio YouTube, né? De pessoas acharem que tudo tem que ser espiritualizado e que pessoas não conseguem suas bênçãos porque não tiveram fé. Como eu tinha falado antes ali no outro vídeo, né? Quem é que decide o que a gente é? Será que quem decide quem tem a fé, quem decide a minha fé, é o cara que está do meu lado? Quem decide o que eu vou escolher é o meu vizinho? Quem decide o que eu vou fazer na minha vida, sei lá, é você que está aqui tendo paciência de me ouvir? Então fica um pouco complicado essa parte. É uma pena que as igrejas protestantes elas estejam passando por um momento tão terrível quanto a Igreja Católica esteve passando durante muito tempo, principalmente no que diz respeito ao tratamento com a pessoa, né, o brasileiro médio, o brasileiro ignorante. O brasileiro ignorante não no sentido de ser mal educado, tá? Mas o próprio fato dele se achar escolhido por Deus o faz ser mal educado. Alguns deles são soberbos, são arrogantes, longe de tudo aquilo que Jesus explicou, né? Porque querendo ou não, se não me lembro bem, né? Se eu estiver enganado depois eu me corrijo. Jesus mesmo falou que você tem que ser o mais humilde para poder ser o mais exaltado, né? Então, algumas pessoas confundem isso, infelizmente, agem com infantilidade, agem com ignorância e agem de uma forma totalmente abjeta àquilo que deveria ser cristão. Tá? E eu não estou aqui dizendo nada do que ele deveria fazer, eu não estou assim com muitas aspas, cagando regra, mas ele deveria entender que ser cristão não é ser soberbo, não é dizer que os outros estão errados, e sim ajudá-los os outros a encontrar a verdade. E olha que quem está falando isso é um católico que já disseram que eu não era católico, tá? Simplesmente porque eu sou comunista. E aí também vai ter gente falando que não existe isso, mas é que está a diferença, como eu falei, protestantes querem ditar regras, católicos querem ditar regras. Dite regra para si mesmo, meu querido, fica muito mais fácil para a sua própria vida e você não acaba discutindo com ninguém, tá? Então a minha visão crítica histórica com relação às igrejas protestantes hoje no Brasil é que elas infelizmente estão cometendo os mesmos erros que a Igreja Católica cometia entre o século 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então se foram lá 400 anos de erro da Igreja Católica, as igrejas protestantes conseguiram fazer isso em menos tempo aqui no Brasil, principalmente a partir do início do século 20, tá? Ou seja, em menos tempo conseguiram cometer mais falhas no sentido de tratar as pessoas, como por exemplo a Igreja Católica fez. Ambas falham, ambas estão erradas. No caso, o protestantismo como um todo, tá? Com suas invenções de milagres e por aí, isso acaba levando as pessoas ao engano, as pessoas ao erro. E infelizmente, né, a ignorância nesse caso, ela deixa de ser uma bênção e passa a ser algo ruim, porque pessoas que infelizmente não têm capacidade para entender que estão sendo enganadas ou capacidade de entender que estão falhando na sua função enquanto cristão, elas são facilmente enganadas pelos outros, tá? Então, essa última parte aqui, né, terminando a parte histórica e daí para frente até agora no final, é simplesmente, como eu disse para vocês, a minha opinião com relação a isso, é uma crítica em cima daquilo que eu vejo, uma crítica histórica em cima daquilo que eu vejo,
E você tem todo o direito aí de discordar de mim, fique à vontade, o diálogo está aberto, o debate está aberto. Eu só peço que mais uma vez seja educado com relação a isso. Te agradeço por esses minutos, né, 25 minutos aqui que a gente conversou, um videozinho curto só para manter o canal funcionando e também trazer um pouco de informação para você. Fica aqui o meu abraço. Por favor, caso não seja inscrito, considere se inscrever, eu vou ficar muito honrado. Curta o vídeo, compartilhe e comente, tá bom? Forte abraço para todos aí, a gente se vê numa